Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez para poder louvar e bendizer o santo nome do nosso Senhor. E antes de começarmos, vamos deixar esses versículos com vocês para entrarmos nesse espírito de adoração. Em Salmos diz assim: venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Em mais um Salmos diz assim: cantemos hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria, venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam engrandecidos a Ele. Vamos engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Agradecer porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Vamos louvar a Ele nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amém. Diga a Ele: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Sim, Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor. Seja agradecido, Deus. Te louvamos nesta noite, Senhor. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Diga a ele: se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Obrigado, Senhor. Lá, coração que chora, um abraço que consola lá, a tua mão está. Oh, se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está, sim. Deus está quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está, Deus está.
está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Amém. Amém. Vamos declarar: Senhor, Tu és bom o tempo todo, Tu és bom. Ei, ei. Diga: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, diga: Deus é bom, Tua misericórdia é pra sempre. Declare: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Ele é bom, tão bom. Não declare: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom, yeah. Tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Senhor, Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
só voz. Deus é bom, tão bom, Ele é, sempre será. Boa noite. Irmãos, mais um culto em que a gente está reunido, conversando com Deus, nos entregando a Deus, confiando em quem Deus é. Para muitos que eu falo hoje aqui, tiveram as suas rendas afetadas por toda essa pandemia. Seus negócios foram paralisados, seus empregos, talvez você não está trabalhando em tempo integral, está recebendo um pouco menos. Isso afeta, querendo ou não, o seu lar diretamente. Isso afeta diretamente a sua família. E para outros, não tiveram nenhuma mudança nessa parte financeira. Continuam trabalhando, continuam recebendo normalmente. Glória a Deus por isso. Para aqueles que estão com essa dificuldade na parte financeira, com essa insegurança que aparece de como que vai ser o próximo mês, a Bíblia nos tem uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lá em Lucas, capítulo 12, começando no versículo 13 ao 15, nós vamos ler o seguinte. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A sua vida não consiste na quantidade dos seus bens. Se você está preocupado com o seu dinheiro, simplesmente confie em Deus. Confie em Deus, porque é Ele quem atribui valor à sua vida. Eu não tenho aqui uma solução mágica de como você vai receber milhões, milhares no próximo mês. Mas eu posso te garantir que a Bíblia te assegura do seu valor para Deus. Lembre-se disso. Esse é o momento para você contribuir diante de toda essa situação. Tenha fé em Deus. Nesse momento vai aparecer na sua tela alguns dados para você contribuir, para fazer o seu depósito. Fique à vontade, não se sinta pressionado. Para aqueles que estão em dificuldade, esse é um momento de reflexão e de plena confiança em Deus. Para aqueles que estão mais confortáveis na sua parte financeira, a igreja mais do que nunca precisa da sua colaboração também. Então, aproveite esse momento e colabore. Confie em Deus mais uma vez. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios,
nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. Minha oferta nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Dependemos de Ti, Senhor. Sim, dependemos somente de Ti, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos da nossa Igreja Batista Novo Tempo. Prazer mais uma vez estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Ouvimos os louvores, abrindo nossos corações. Agora vamos encher nossos corações com a palavra da verdade. Eu convido cada um a abrir as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Números bem no Antigo Testamento. Nós vamos ver o homem hoje
que passou tempos muito difíceis, extremamente difíceis, e revelou quem ele era. Nós sabemos que tempos difíceis, como o mundo está passando hoje em dia, revela quem a pessoa é. Momentos e tempos extremamente difíceis revelam totalmente quem é a pessoa. Hoje nós vamos falar sobre um homem que é bem conhecido, mas não falam muito sobre ele. O nome dele é Caleb. Caleb nós achamos no Antigo Testamento, na época de Moisés. Só uma pequena história da vida dele. Ele tinha 40 anos quando eles saíram do Egito. Nós vemos que no livro de Êxodo, especialmente, que o número 40 se aparece muitas vezes. 40 é um número bíblico que representa uma provação, né? Tempos difíceis. É engraçado, não sei se é engraçado, mas é interessante que a quarentena originalmente vem da palavra 40, porque quando começou foi um isolamento para 40 dias. E nós estamos passando uma quarentena nos tempos difíceis. No livro de Êxodo fala muitas vezes sobre o número 40, e nós sabemos que por 40 anos eles rodeavam no deserto por causa da sua desobediência a Deus. E é essa história que eu quero passar hoje à noite. Uma história simples, mas quando Caleb passava momentos extremamente difíceis, essa revelou, essa não fez ele um grande homem, essa simplesmente revelou que ele já era um grande homem. E nesses tempos difíceis que nós estamos passando hoje, gostaria a pensar que os membros da nossa igreja, os amigos da nossa igreja, esses momentos vão revelar quem você é. É um grande homem, grande mulher de Deus. Nós sabemos que a nação de Israel passou quase 500 anos em escravidão no Egito. Imagina, 500 anos escravos, centenas de milhares de povos, todo dia levantando só para trabalhar, só para fazer o que os mestres mandaram fazer. Eles não tinham liberdade, não tinham direito nenhum. Imagina quantas coisas foram feitas, quantas construções enormes foram feitas que ainda permanecem lá no Egito, que os israelitas, os escravos, os centenas de milhares em 500 anos fizeram. O Caleb, ele nasceu no final dessa escravidão. Ele tinha 40 anos quando eles saíram da escravidão. Ele não sabia nada além de ser um escravo. Os pais não sabiam nada além de ser escravo. Os pais deles não sabiam nada além de ser escravo. Nós não podemos entender a mentalidade dessas pessoas. De repente, Deus manda Moisés, que ele ficou o tempo todo da vida de Caleb, os 40 anos. Quando Caleb nasceu, foi no mesmo ano que Moisés foi embora. Moisés, com 40 anos da idade, ele saiu do Egito, reconhecendo quem ele era, um judeu, um homem chamado de Deus, por Deus. Ele saiu do Egito, ele ficou 40 anos no deserto, onde ele casou, começou uma família e estava pastoreando ovelhas do sogro dele, aprendendo a ser um bom pastor. Nesses 40 anos que Moisés passou no deserto, aprendendo a ser um pastor, foi os 40 anos que Caleb nasceu e foi crescendo lá no Egito como escravo. Ele já era um grande homem de Deus antes da libertação da escravidão. Ele já era um chefe da sua família, da sua clã, como a Bíblia diz. Nós temos que entender
que eles lembravam, eles foram ensinados todos os anos na escravidão, 500 anos de quarentena, isolado do mundo, separado de todo mundo. Eles ainda observaram os dias do Senhor. Eles ainda aprenderam sobre as promessas que Deus deu. Eles entenderam as suas famílias, os seus tribos. Eles manteram a sua divisão especial como povo de Deus. Então, eles ainda continuaram a adoração da maneira que eles entenderam naquela época. Eles, com certeza, sabiam as promessas que Deus fez para Abraão e essa terra prometida que Deus falou que existe e ia entrar um dia com o seu povo em particular. Quando Caleb tinha 40 anos de idade, Moisés voltou para liberar o povo de Deus. E Caleb foi junto, foi liberado. Dentro desse deserto, o povo recebeu a lei de Monte Sinai. Eles desobedeceram Deus em várias maneiras. E Deus falou para eles, eu vou levar vocês para a terra prometida. Mas antes que nós vamos entrar, eu quero que vocês mandem 12 homens para espionar na terra, para ver se a terra é boa como eu já falei. Com certeza eles já lembraram, pelo menos Caleb, as promessas que Deus fez para Abraão. E em capítulo 13 de Números, conta essa história. Gostaria que nós começamos a ler em capítulo 13 e versículo 17. Já os nomes dos homens escolhidos para ser os espiões, para entrar lá na terra prometida, onde morava outras nações, para tirar o relatório e depois voltar para Israel, lá no deserto, e contar tudo o que eles acharam. Então, vamos ver, capítulo 13 de Números, versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar o Canaã, disse, olha as regras, subem para Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, e se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificados, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Nós vimos os mandamentos, as regras. Era somente ir lá, ver, observar e trazer um relatório daquilo que eles observaram. Não era para eles dar suas opiniões, se fosse possível a eles entrar e derrotar esse povo. Era simplesmente observar e relatar o que eles viram e depois confiar nas promessas de Deus para entrar e possuir essa terra. Nós sabemos essa história. Eles chegaram e é interessante, eles passaram 40 dias lá espionando essa terra. Depois de 40 dias, eles voltaram para o deserto e eles começaram a relatar. Então, vamos pegar nosso estudo aqui, agora, em versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Sayão-Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, eles eram os gigantes naquela época.
Os amalequitas vivem no Negueb. Os hetitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Foi isso o relatório. E era só isso para eles contar. Olha que Caleb, ele entrou, ele diz, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse dessa terra. É certo que venceremos. O grande homem de Deus, o grande Caleb, ele viu as mesmas coisas, os mesmos perigos, mas ele era homem de coragem, ele é homem de fé. O que nós vamos ver hoje à noite é que 7 vezes, falando aqui nesse trecho e também em outros capítulos contando a história de Caleb, 7 vezes a Bíblia descreve ele como um homem inteiramente fiel. Um homem inteiramente fiel. Eu falei no começo que quando tempos são difíceis, revelam quem é a pessoa. Mas quando os tempos são extremamente difíceis, revelam totalmente quem é a pessoa. E esse tempo extremamente difícil na vida de todos naquela época, revelaram a diferença entre Caleb, Josué, que também era um dos espiões, e os outros 10. Eles falaram, vamos entrar, Deus vai entregar eles para nós vamos vencer. Essa é uma promessa de Deus de muitos anos atrás e vamos, nesse momento, aproveitar o que Deus quer fazer por nós. Mas os outros não. O Caleb, ele é um grande exemplo de um homem completamente fiel a Deus, inteiramente. Quando a Bíblia fala dessas descrições, não fala para exagerar. Ele foi inteiramente em tudo que ele falava, em tudo que ele fez, em tudo que ele pensava, ele era um homem inteiramente fiel. O que nós precisamos hoje, em nossa igreja, nos tempos difíceis, nos tempos extremamente difíceis para alguns, nós precisamos, homens, mulheres, jovens, inteiramente fiéis. Nós vamos sair disso. E como nós vamos ser depois? Nós vamos continuar da mesma maneira, mais ou menos? Ou nós vamos aproveitar essa situação que Deus nos colocou para revelar quem nós somos e voltar depois dessa crise, depois dessa quarentena, depois nós recebemos nossa liberdade de voltar aqui na igreja e trabalhar como nós trabalhávamos antes. Isso vai revelar quem é inteiramente fiel a Deus. Porque somente as pessoas inteiramente fiéis a Deus recebem todas as promessas de Deus e entra na terra prometida, entra no descanso que Deus tem nos prometido. Caleb era um homem assim. Versículo 31 diz, mas os homens que tinham ido com eles, outros 10, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Mas isso não foi escrito nas regras. Moisés não quis saber a opinião desses homens. Era para trazer um relatório da terra e do tipo de povo e o tamanho das cidades. Não se for possível atacar e vencer. Essa questão já foi. Deus já prometeu essa terra para eles. Mas eles não olharam em Deus. Eles olharam nas coisas físicas. Eles talvez acreditaram na promessa, mas infelizmente eles não acreditaram, não confiaram na pessoa que deu a promessa. Eles conseguiram convencer todo o povo que saiu do Egito, indo para a terra prometida, para ter esse descanso e adorar a Deus de maneira extraordinária. Eles convenceram esse povo inteiro a desobedecer, a não confiar. E essa trouxe a ira de Deus nesse povo. E todos eles, menos José e Caleb, morreram durante esses 40 anos no deserto. Mas Caleb tinha que andar 40 anos com eles. Ele tinha que aguentar o castigo desse povo rebelde.
Por 40 anos, o homem inteiramente fiel, ele mantive a sua fidelidade por Deus em todas as épocas. Em todos os problemas, todos os momentos difíceis durante esses 40 anos, o Caleb, ele ficou fiel a Deus. Nenhuma vez nós vemos o nome dele misturado com o povo rebelde. Ele continuou, José continuou, até depois da morte de Moisés. E Josué se tornou o líder do povo de Deus. E toda essa geração, acima de 20 anos, que morreram no deserto por desobedecer nesse momento, só José e Caleb, eles entraram na terra prometida. O Caleb era um grande homem de Deus. Ele entendeu a promessa. Ele compreendeu o mandamento que Moisés deu para ele. E ele determinou para cumprir. E só cumprir exatamente o que estava escrito na palavra de Deus. Passando para Números capítulo 14, eu quero que nós lemos juntos a resposta de Caleb. Números capítulo 14, versículos 6 a 9. A Bíblia diz: José, depois que o povo decidiu a não ir, José, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Essa mensagem continua para nós hoje. Nós precisamos de grandes homens de fé como Caleb para ainda passar essas mensagens para nós. Não ter medo. A coisa pior sobre esse isolamento, essa doença, muitos sim estão morrendo, mas muitos estão com medo e estão deixando o medo danificar em muitas outras áreas das suas vidas. Vamos ver as promessas de Deus. As promessas de Deus são muito maiores do que esses tempos difíceis. Vamos ser Calebes. Vamos confiar inteiramente naquilo que Deus prometeu para nós. Ele já prometeu muito mais do que saindo de uma quarentena. Ele prometeu uma vida de abundância. Ele prometeu uma vida eterna. Nós temos que lembrar essas promessas. Só quando nós estamos em isolamento, separado de muitas pessoas, separado da nossa igreja, nós não devemos esquecer essas promessas divinas e eternas. Para quem? Para quem não vai se rebelar. Para quem não sejam rebeldes. E para quem? Somente aqueles que obedecem e confiam nas promessas de Deus. Depois disso, o povo decide a não ir. Jogou a nação inteira para passear, rodear 40 anos. Agora eu quero que nós pegamos a nossa leitura no livro de Josué. No livro de Josué, 45 anos depois. 45 anos depois desta noite. Moisés já morreu. O povo de Israel já entrou na terra prometida. Josué é um grande líder de Deus. Caleb agora está com 85 anos de idade. Josué está fazendo a divisão da terra prometida para todos os tribos de Israel. Está descrevendo que tribo vai ficar onde. E Caleb chega a Josué nesse momento
para fazer um pedido, para receber a terra que o Moisés prometeu 45 anos antes. Você sabe que quando eles passaram 40 dias dentro da terra prometida, espionando para ver a terra, em 40 dias eles andaram por muitos lugares. Eles dividiram na terra e andaram em muitos lugares. E Caleb, ele subiu um monte, o Monte Hebron. E lá ele observaram a terra. E depois de 40 dias, ele voltou e contou daquilo que ele viu lá. E Moisés prometeu para ele. Ele falou, porque você é inteiramente fiel, todo lugar onde você pisou lá na terra prometida, Deus vai te dar como herança. Mas agora já passou 45 anos. Ele não recebeu nada. E ele chega com 85 anos de idade aos pés do seu amigo José. Ele fala assim, capítulo 14 de Josué, versículos 6 a 14. Os homens de Judá vieram a José em Gilgal, e Caleb, filho de Quezineu, Jefoné, lhe disse, Caleb, falando com Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, esse por isso é importante. Por isso. Tem muitas pessoas que querem receber as promessas de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem as promessas de Deus. Tem muitas pessoas que levantam a mão e querem ir para o céu. Mas quem vai? As pessoas inteiramente fiéis. As pessoas que se provaram, se perseveraram, se teve essa paciência por 45 anos ou mais, como Caleb, para finalmente, no final da sua vida, receber essa promessa da terra, da sua terra prometida. Ele continua aqui. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Caleb ainda falando com Josué, versículo 10, ele diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Tem tantas promessas que Deus nos dá. Nós não temos que ter medo da nossa vida. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Eu acredito, sempre acreditei que quando nós estamos cumprindo um propósito de Deus para a nossa vida, Ele tem um plano para nós, que Ele vai nos manter vivos até nós cumprirmos o plano de Deus para a nossa vida. E depois que nós cumprimos o plano de Deus para a nossa vida, por que nós gostaríamos de viver mais aqui nessa terra estranha? Uma vez que nós cumprimos o nosso plano, seja com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 85 anos de idade, já está no momento para Deus nos levar para cima. Aqui nós não vamos perder nada. Vamos cumprir, vamos viver sem medo de morrer. Quando nós somos inteiramente fiel a Deus, Ele vai nos manter vivo para cumprir e receber as suas promessas. Ele disse, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda
Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha o que ele está pedindo. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificados. E nada mudou. Ainda tinha gigantes. O homem de 85 anos da idade estava pedindo a terra onde tinha cidades grandes e fortificadas. E quem possuía dessas cidades? Os gigantes. Mas ele não tinha medo. Lá vivem com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Quando nossa fé é baseada na promessa de Deus, nós podemos ter uma fé inteiramente. Mas quando nossa fé é baseada naquilo que eu gostaria de ter, naquilo que eu acho que preciso, não na palavra de Deus, a nossa fé se torna muito fraca. Nossa fé se torna somente ou apenas um sonho. E não posso confiar. Quando nossa fé é baseada no que o homem fala para mim, eu não posso confiar nisso. Eu posso esperar que vai falar a verdade, vai cumprir a sua palavra, mas eu não posso confiar inteiramente. Eu não posso basear a minha fé inteiramente nas promessas dos homens. Mas quando nós baseamos nossa fé nas promessas de Deus, podemos nos tornar homens e mulheres inteiramente fiéis, porque as promessas são baseadas em Deus. Existe no cristianismo hoje muitas promessas que os pastores passam, que outras pessoas vão falar, coisas boas, coisas gigantes, mas que não são necessariamente escritas na Bíblia. São sonhos, são coisas que nós gostaríamos ter, mas não são base na Bíblia. E muitas pessoas têm fé nessas palavras, e quando não acontecem, a sua fé morre. Não tem nenhuma razão para perder a nossa fé quando a nossa fé é baseada nas promessas de Deus. O Caleb, ele sabia, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Por isso, o homem com 85 anos de idade não tinha medo de subir novamente um monte e expulsar e lutar, batalhar para possuir a sua terra, porque foi prometido por Deus. Essa é o Caleb que nós devemos ter em nossas vidas hoje. Precisamos isso em nossa igreja. Então, versículo 13 diz assim: então José abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenizeu, Jefoné, pois ele foi, mais uma vez, inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, os gigantes. Essa última frase, e a terra teve descanso da guerra. O Caleb conseguiu. Ele expulsou os gigantes, que deu medo para todos os habitantes ao redor. Ele entrou na casa do inimigo, cidades fortificadas, ele e a sua família, com Deus, ganhou a batalha. Ele recebeu a promessa da terra prometida e ficou na família para sempre. Interessante que a palavra Hebrom, no hebreu, significa associar-se ou unir-se. Finalmente, Caleb, depois de 85 anos de uma vida inteiramente fiel, esperando a receber
esperando a ser unido na sua terra prometida com seu Deus, que ele amava além de todas as outras coisas. Finalmente, ele foi unido eternamente com Deus. O Caleb é um exemplo para nós. Tempos difíceis revelam quem você é. Tempos extremamente difíceis revelaram, não posso falar essa palavra, mostram totalmente quem você é. Tentações, oportunidades também mostram isso. O Judas caiu. Ele é um mau exemplo nisso. O Caleb é o grande exemplo nisso. E você? Que tipo de exemplo? Que vai revelar? O que esse tempo difícil vai revelar sobre a sua vida com Deus? Quando nós pensamos na vida de Caleb, tem uma palavra que sempre aparece. A palavra é leal. Ele tinha a lealdade. Lealdade é uma qualidade de vida que vai além de fidelidade. A fidelidade, a pessoa pode ser fiel a alguma coisa sem querer. Ele pode obedecer, cumprir a sua palavra, sem ter muita emoção. É uma coisa que tem que fazer. Mas uma pessoa leal, ele faz porque ele é fiel porque ele ama a pessoa. Ele tem uma conexão com a pessoa. Ele nunca falaria mal da pessoa. Ele sempre obedeceria à pessoa. O Caleb era pessoa fiel e leal. Isso que nós precisamos hoje. Isso que Deus precisa. Não pessoa que fala mal, que duvida as coisas de Deus quando os tempos são difíceis. Mas a pessoa que é fiel porque é leal a Deus. A lealidade é a que o Judas não tinha. Os outros apóstolos amavam Jesus e morreu por Jesus. Obedeceram, ficaram fiéis por causa da lealdade. O Judas obedeceu para ter alguma coisa com Cristo. Mas no momento de tempo difícil, ele errou. Ele falhou. Não deixe isso acontecer conosco. Deus também nos deu uma promessa lá no nosso futuro. Se quer abrir a sua Bíblia para ver a sua terra prometida, da mesma maneira que Deus prometeu Caleb, falando assim, você estava inteiramente fiel na sua vida e por causa disso vai receber a sua terra prometida. Em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Aqui é uma descrição, é um relatório. O João, ele já foi lá. Ele já foi lá para olhar, para observar, para espionar a terra prometida para nós. Ele trouxe o relatório para nós. E olha o que o João falou. Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornado para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O apóstolo João,
foi um espião de Deus. Ele foi lá na terra, lá no nosso futuro. Ele trouxe esse relatório para nós. Ele disse: lá tem uma terra que é inimaginável. E Deus está deixando para você, para todos nós. Temos que crer. Temos que ser inteiramente fiel a Deus. E se nós permanecemos inteiramente fiel a Deus, os outros multidões vão morrer nesse deserto aqui na terra. E talvez vai ter pouca gente, como daquela geração inteira, só 2 homens entrou. Quem entrou além dos 2 homens foram todos que nasceram no deserto, ou tinham menos que 20 anos quando eles saíram do Egito. Mas daquela geração que levantaram a mão para não entrar, para não confiar em Deus, para não crer no relatório digno de Caleb e Josué, morreram no deserto. E daquele grupo enorme, só 2 homens entraram e receberam a sua herança. Hoje em dia, tem quase 8 bilhões de pessoas aqui nessa terra. Todos receberam esse relatório. É para todos ouvir e ter a opção de crer ou não. Mas apenas aqueles que crêem nesse relatório do João, dado por Deus, vão entrar nessa terra prometida. E não vai ser para uma geração, para 2 gerações. Vai ser para a sua e a minha eternidade. Para mim não tem questão, não tem dúvida. Vamos crer. Vamos manter a nossa vida inteiramente fiel. Vamos observar tudo que Deus tem para nós. Vamos ser fiéis até durante esses tempos difíceis, orando para a promessa de Deus. Essa promessa não é feita pelo homem. Essa promessa não é uma cura, não é uma riqueza, não é isso, aquilo. Essa é uma promessa baseada na palavra fiel de Deus. Existe esse lugar. Está feito para nós. Basta crer e manter a sua vida inteiramente fiel. Vamos todos tomar essa decisão. Se você não tomou essa decisão ainda na sua vida, hoje à noite seria a noite perfeita para você entregar a sua vida por Jesus. Arrependa dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, e confiando nas promessas da Bíblia, que Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço dos meus pecados. E Ele está pronto e Ele quer nos perdoar dos nossos pecados. Quando nós cremos e nós entregamos a nossa vida e nós recebemos a vida nova. E nós continuamos servindo, amando, obedecendo e esperando o momento que as portas dessa cidade abrirão e nos receber pela eternidade. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade a ler na sua palavra, entender as suas promessas e ter exemplos como esse grande Caleb, que nós devemos querer seguir e aplicar em nossas vidas, Pai. Eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem hoje, que dá essa mensagem para eles. Como Moisés falou para Caleb e os outros 12. Sejam corajosos. Os tempos são difíceis. O povo é contra você, mas não tem medo. Como Caleb disse, com Deus do nosso lado, vamos vencer qualquer inimigo. Espero que todos tenham essa mesma confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. E no nome dele nós oramos. Amém. Obrigado e boa noite. Senhor,
me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se é a primeira vez que você se encontra no canal IBNT, nos siga, se inscreva aqui nesse botãozinho bem aqui embaixo. Também nos siga nas nossas redes sociais. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Boa noite e boa semana. Obrigada.